Se você está aterrorizado, relaxe. Não adianta correr, não adianta chorar, não adianta gritar, nada pode escapar da gigantesca onda de antimatéria que consome o cosmos, desencadeada pela criatura mais dantesca de todas as eras. O que vai ser do multiverso? Isso, por enquanto, ninguém pode dizer. Saiba apenas que tanto ele como você jamais serão os mesmos. Fala galera, eu sou o Ryan e esse é mais um vídeo da Manaus Nerd. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a crise nas infinitas terras e vamos começar pela HQ que dá início ao prelúdio, o que antecede a própria crise em si. É como se fosse uma introdução. Mas primeiro, para contextualização, a crise das infinitas terras é uma saga que foi lançada para comemorar os 50 anos da DC Comics, lá em 1985, 1986. Antes dessa saga era tudo muito aleatório, tipo, tinha várias histórias, vários crossovers e tipo, para um leitor novo, era difícil dele se inteirar de tudo, de acompanhar as histórias. Então a DC resolveu lançar essa saga. Os cachorros latindo ali atrás, calma, só brincando. Na hora que eu vou gravar o vídeo, passaram o dia todo calado. E aí essa saga foi criada justamente como uma forma de juntar e unir todo esse universo para que as pessoas novas, os novos leitores conseguissem acompanhar as histórias. E justamente vamos começar pela HQ dos Super Amigos, A Crise nas Infinitas Terras Prenúncio, que é a edição 23. Que tem como título principal A Noite dos Demônios. E de modo geral, essa HQ ela tem 3 histórias. Uma delas até então não percebi que seja importante para o vídeo de aqui, então não vou falar sobre ela, mas vou falar das 2 principais histórias, que é justamente onde aparece a Precursora, onde ela faz uma convocação de alguns heróis para que eles ajudem a salvar o universo. É isso que ela fala. Eu preciso de você para salvar o universo de uma crise que está por vir. Então, tipo, ela procura alguns heróis que eu vou apresentar hoje aqui, vai falar justamente isso, que ela precisa da ajuda deles para uma crise. Ela deixa em aberto qual seria a crise, quando ela vai acontecer, mas só diz que ela está próxima. E aí nessa HQ, ela convoca o Todd Rice, que é o Manto Negro, o John Sweetheart, alguma coisa assim, que na época ele era meio que um estagiário de Lanterna Verde, tipo, tinha a Lanterna Verde, que era a Kat Mantai, e ele era meio que um ajudante dela que estava sendo treinado por ela, mais ou menos isso, porque ela não era da Terra, ela era de outro lugar. E aí nessa mesma história tem os Guardiões do Universo, que eles convocam o tal de Guy Gardner, que também vai se tornar uma Lanterna Verde. Então, tipo assim, são 2 grupos que estão sendo formados. Um grupo que é pela tal de Precursora, onde ela está convocando alguns heróis, né, para tentar deter essa crise. E tem esse grupo dos Guardiões do Universo, onde eles também estão criando um grupo, mas só de Lanternas Verdes, que vai tentar salvar o universo dessa crise também. Mas bora iniciar falando logo sobre a HQ. E o nome da primeira história é A Helix Vai a Hollywood. Sendo sincero com vocês, esse é o meu primeiro contato com esse grupo chamado Helix, que esse grupo é composto por 5 pessoas, 5 oponentes que são super poderosos e surgiram através de uma experiência. Na verdade, eles são meio que mutantes. Eles surgiram através de uma experiência onde um cientista colocou uma fórmula, injetou na verdade uma fórmula dentro do ventre da mãe, né, que estava grávida na época, e surgiu esses seres meio que deformados. Um tem o formato de caveira, outro tem um adulto, vamos dizer assim, né, que não sempre parece com 5 anos de idade, outro parece um cachorro e assim por diante. Não tem nenhum normal, todos pareceram com alguma deformidade e com superpoder. Então esse foi o meu contato com esse grupo chamado Helix, H-E-L-I-X. E a história começa quando 2 desses membros da Helix estão em uma loja de guloseimas em Beverly Hills. Nesse momento está a Baby Boom, que nada mais é que aquela criança que eu falei que já tem, sei lá, quantos anos, 30, 20, 40 anos, mas parece que tem 5 anos ainda. E o que parece um cachorro, ele tem uma forma humanoide, mas ele parece um cachorro e ele não fala, ele só grunhe, né? Faz o latido, no caso do cachorro. E essa Baby Boom, ela tem justamente o poder de explodir algumas coisas. E aí eles estão numa loja de Beverly Hills de guloseimas e querem assaltar, no caso, né? Querem roubar comida, querem roubar doces. Então eles usam isso para começar essa história. E aí eles se desentendem lá com os guardas. E aí chegam logo os outros membros que estavam faltando. E ali gera uma confusão lá dentro. E aí que chega juntamente com eles o resto da equipe, no caso. E eles começam uma perseguição, na verdade. Eles começam a ser perseguidos pelos policiais. E aí eles começam a fugir e tal. E termina que essa perseguição acaba com os policiais, com aquela cena clássica dos carros de polícia tudo de cambalhota, tudo de cabeça para baixo, né?
E eles conseguem fugir. E é aí que aparece o Manto Negro, porque o chefe de polícia liga pro quartel-general, vamos dizer assim, do grupo chamado Comando Invencível. E aí ele fala diretamente com o Manto Negro, pois o Manto Negro, o grupo Comando Invencível, tinha ido para uma missão atrás desses caras, né, atrás do Helix, e deixado o Manto Negro de babá de um canguru. É essa a história. E aí o Manto Negro atende o telefone, e aí quem fala é o chefe de polícia e fala dessa situação que aconteceu lá, né, que eles são os fugitivos e tal. E aí o Manto Negro pega e vai em perseguição para eles e avisa lá o pessoal, porque ele tem uma irmã que ele é conectado telepaticamente, então ele consegue se falar com ela de longa distância. E aí ele persegue esse bando através de se camuflando lá nas sombras. E quando ele encontra esse bando lá, ele está prestes a se revelar, porque a outra pessoa do Helix também sente ele, só que tudo congela. E aí justamente que entra a precursora, onde ela chega para ele e fala: precisamos da sua ajuda, precisamos que você venha para salvar o universo da crise que está chegando. E aí ele pega e vai, e simplesmente meio que teleportam lá. Só que aí depois desse teleporte, a participação da precursora aí. Depois disso ele simplesmente sai, some de cena, e aí aparece o Comando Invencível enfrentando o Helix em si. E aí essa história toda termina com uma das membros, que é a irmã do Manto Negro, né, que é a Jade. Ela aparece sendo envenenada, né, durante o ataque lá, ele é envenenado por cianeto, justamente do que parece uma caveira, do Caveira Man, vamos dizer assim. E aí acaba essa parte da HQ aí, beleza. E a segunda história é bem mais rápida, vamos dizer assim, que é dos Lanternas Verdes, onde começa a história em si com os Lanternas Verdes salvando o Arqueiro Verde, né, de ser soterrado por um prédio. E aí eles começam a conversar depois que ele salva, daí falando: tem muitos terremotos na Terra, tem uma aura estranha ao redor da Terra. E também tá chovendo em épocas do ano que era para não era para estar chovendo tanto assim. E aí aparece de novo quem? A precursora e convoca o Todd, é o Todd que ele convoca? O John ainda. E aí ela convoca o John, falando que precisa dele também para salvar o universo, etc, etc. Mesma ladainha. E aí, quem tá com ele tá o John, né, que eu falei que é meio que um estagiário do Lanterna Verde, e a Kat, que é a Kat Mentai. E a Kat Mentai fala: não, você não, a gente não vai com você. E aí eles tentam prender ela, mas ela simplesmente se solta, ela é poderosa para um cacete. E aí ele fala: não, eu confio nela, por alguma coisa faz eu confiar nela e você vai ter que me deixar ir. Um momento ou outro eu vou ter que enfrentar minhas coisas sozinhos. Porque como ele está sendo estagiário, ela fala que ela tem mais experiência que ele, né, para tentar salvar. Mas eles falam: não, eu fui encarregada de levar ele. Então, ele tem que ir, não ela. Aí beleza, ele pega e vai. E aí justamente ela começa, achou estranho, né, não suspeito, mas ela ficou com receio, né, porque vai ter uma crise no universo. E aí ela usa a gema dela, né, que fica na testa dos anéis e tal, e se comunica com os Guardiões do Universo, que é justamente o grupo que é responsável pelos Lanternas Verdes, entre aspas, né? É como se fosse o quartel-general deles. E aí ela comunica falando sobre essa situação que aconteceu, e aí eles falam: beleza. Aí essa parte acaba aí, né? E eles começam a conversar lá, dizendo que precisam formar um grupo também para enfrentar essa crise, justamente porque eles conhecem a antimatéria e já tinham conhecimento disso há muitas eras atrás, que estava sendo formado uma antimatéria, que é justamente que vai ser o lance dessa crise nas Infinitas Terras. E aí depois dessa comunicação ela vai atrás do Hal Jordan, que já foi um Lanterna Verde, que era candidato na verdade a ser Lanterna Verde, só que ele perdeu a esposa, perdeu o anel em si, e era como se fosse um desertor, podemos dizer assim, né? Ele chega a ser o Lanterna Verde nos quadrinhos, tá? Mas nesse momento aqui ele já não é um Lanterna Verde, é o Lanterna Verde, ainda tá na época do Absurdo, né? Não, Abissur, que era o Lanterna Verde responsável por trazer o anel à Terra, né? Pra passar o anel pro próximo Lanterna, que seria da Terra, no caso, porque de vez em quando tem um planeta diferente. E ele vai, ela comunica ele, fala com ele, eles estão brigados por algum motivo lá e voltam a ser amigos. Agora, o lance é esse, totalmente diferente. Talvez por isso que a HQ seria super amigos. Enfim, aí ela fala dessa crise pro cara, ele fica preocupado e fala: você tem que fazer alguma coisa, você quer Lanterna Verde agora. E aí ela vai e sai, né? E aí ele vai lá no túmulo desse Abissur, justamente conversar com ele, conversar, né, no túmulo dele, pra falar essa situação. E aí quando ele chega lá, tá lá justamente agora assim, e aí ele vai lá no túmulo e encontra o Guy Gardner, meio que cavando lá, tentando acessar o túmulo, né, saqueando o túmulo em si. Ele fala: o que você está fazendo? Você estava em coma alguns dias atrás. Aí ele fala: eu preciso do anel. Mas você nem conhecia ele, como você sabe do anel? Eu preciso do anel e do poder. Aí começa lá a porradaria lá, dá porrada mesmo, os dois
na porrada, socão, e aí aparece um dos guardiões, aparece na Terra. Ele fala, um guardião na Terra? O Jordan fala, um guardião na Terra? O que não tá acontecendo? Aí ele fala, eu vim recrutar o Guy, que é o cara lá que tava em coma, que tá tentando saquear o túmulo do Abissula. E aí ele fala, mas por que ele não pode ir, ele não é ninguém, não sei o que, eu já fui Lanterna. Aí ele fala, não, precisamos dele, você não precisa mais de você. Tipo assim, descartou o cara na tora, né? Ele ficou meio puto, né? E aí, enfim, eles vão teletransportar, e no momento que eles estão teletransportando, o Jordan pula no meio deles, né? E aí termina que o Jordan também é levado pra algum canto que não parece na HQ. E a HQ termina aí. Então esse daí já é como o próprio nome diz no início, né? É um prelúdio do que tá por vir, né? Na verdade, tá tendo essa convocação dos heróis para que eles ajudem a resolver a crise nas Infinitas Terras. É uma saga que a gente vai falar aqui das HQs que eu tenho, né? Eu não tenho todas, se eu não me engano tá faltando 2 ou 3, sei lá, mas eu tenho algumas, e a próxima vai ser os Novos Titãs. Tem início a crise nas Infinitas Terras, que é justamente aqui aparece na capa os Titãs, Superman, na verdade 2 Superman, teoricamente aqui aparecendo, Lanterna Verde e Gavião, o Batman aparece aqui também, no espaço, não sei como que ele consegue respirar lá, né? E se eu não me engano, nessa aqui é destruído um planeta, um dos multiversos, um das terras, como me chama, né? Terra 1, 2, 3, 4, 5, uma delas é destruída já no começo, que aparece inclusive aqui, ó, vários universos, né? E uma delas sendo destruída aqui. Então, vejo vocês na próxima, se inscreve no canal, deixe os comentários, segue nossas outras redes sociais aí embaixo e valeu, falou!